Igreja, receba a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus por este privilégio, esse presente de poder estar aqui convosco mais uma vez, louvando a Deus nesta oportunidade, neste trabalho das coroadas. Que Deus abençoe poderosamente a vida da nossa irmã Ária, na condução desse trabalho. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Auri, que Deus abençoe, a missionária Adriana, toda a família SBN, né? Deus abençoe, MSBN, que Jesus possa continuar abençoando, fortalecendo, dando cada dia mais forças para que esse trabalho cresça e continue alcançando vidas, pois esse é o propósito. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos pastores aqui presentes, de todos os irmãos, toda a igreja. Deus abençoe a vida do meu esposo, das minhas filhas, que sempre nos acompanham para a glória de Deus. Irmãos, eu quero louvar ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Meu coração se enche de alegria, se enche de paz nessa noite, sabe por quê? Porque desde o momento que eu cheguei aqui, todas as palavras que foram liberadas, os louvores que foram cantados, o Senhor foi ministrando no meu coração e confirmando a palavra que Ele havia colocado no meu coração. Você não sai daqui sem uma resposta de Deus para a tua semana, sem uma resposta de Deus para o teu mês, sem uma resposta de Deus para a tua vida, porque aonde você vem com o propósito de devotar o teu coração a Ele, de entregar a tua vida a Ele totalmente, aleluia, Ele toma a liberdade, Ele toma as rédeas da tua vida, Ele toma o controle da tua história e Ele dirige os teus passos. Então descansa o teu coração. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, quando se cumprirão as palavras boas que Tu falou ao meu respeito? Quem sabe você está questionando ao Senhor, mas nesta noite há paz sobre o teu coração. Nesta noite é uma palavra liberada sobre a tua vida. Em vez de murmurar, adora. Em vez de questionar, glorifica. Porque a paz da parte de Deus para a tua alma. Há um alívio da parte de Deus para as tuas feridas. Ele está aqui como bálsamo que sara. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes eu perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a Tua palavra diz: Teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a Tua palavra diz que os Teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Tu percebes o vento e desfile isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e desfile isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois Tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim, pois a Tua palavra diz: Teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A Tua palavra diz: os Teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu com os olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele
alívio além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou. 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 Faz-me ver além desta dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além desta dor. Então declare: a tua palavra diz, teus pensamentos são, diga, maiores e maiores, bem, mas a tua, e os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus, mas a tua palavra diz, os teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus, mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Esse Deus que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos, como Ele prometeu, aleluia. Ele te diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra vitoriosa. E Ele te diz assim: olha, eu nunca te abandonei. Então agora você vai levantar a tua mão e vai proclamar com a tua boca e vai dizer: Senhor, me perdoa, porque se por um momento eu pensei que o Senhor tinha me deixado, eu sei que o Senhor nunca me deixou, jamais me desamparou. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a tua presença está comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além desta dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além desta dor. Aleluia. Aleluia. Aquele que te guarda não dorme, não tosqueneja. Aleluia. Não te abandonará, não te deixará, não te desamparará. Ele está contigo. Aleluia. 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 Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Talvez as lágrimas estejam rolando nos teus olhos. Aleluia, aleluia. Mas Ele te diz nessa noite: por que você chora? Aleluia. Eu sei de onde eu te tirei. Eu sei aonde a minha mão foi lá para te alcançar. Aleluia. Enxuga as lágrimas do teu rosto e creia que tem presente do Pai descendo para a tua vida, descendo para a tua casa. Está chorando, mas as lágrimas serão secas nesta noite. O nome de Jesus será glorificado na tua vida. Há uma sentença humana sobre a tua casa. Há uma sentença humana sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua história. Mas nesta noite a última palavra vem da boca do Senhor. Aleluia. 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 Mas a tua palavra diz: teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz: os teus caminhos são maiores, maiores e maiores. Está sendo curado agora, sendo tocado agora. Aleluia. A tua palavra diz: os pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Tua palavra diz:
Teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que... Aleluia. Descansa o teu coração, espera nele, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe os músicos, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Queridos, Josué capítulo de número 15, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Versículo de número 13 ao versículo de número 19. Josué capítulo 15, versículo de número 13 ao 19. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, essa minha versão ela é um pouco diferente, então eu vou ler ali com os irmãos, que diz assim: Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak, e Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir Kiriat-Zefer. E disse Calebe: quem feria Kiriat-Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me desse terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Então pode se sentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Queridos, em vários momentos na Bíblia, nós somos chamados de filhos de Deus, aqueles que através de Cristo herdamos por adoção esta filiação. Também somos chamados de noiva do Cordeiro, noiva de Cristo Jesus. E fica muito claro nas Sagradas Escrituras o amor do Pai para com o seu povo, para conosco. Nós, quando analisamos a palavra neste texto que lemos, nós vemos muito claro uma simbologia bíblica, onde fica demonstrado este amor, este cuidado de um pai para com uma filha, e de uma aliança que foi formada para um benefício maior. Nós não estamos aqui nesta terra, irmãos, ao ermo. Alguns que pensam, e há uma corrente, de pensamento, que acredita que Deus criou assim tudo e deixou para ver o que daria, o que vai acontecer, que a história vai se juntando, vai acontecendo e vai pegando todo mundo de surpresa. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu e você somos pegos de surpresa muitas vezes. Mas Deus, Ele está aquém da história, porque Ele é atemporal. Ele não está limitado ao presente, ao passado e ao futuro. Mas Ele sabe do começo, o meio e o final da nossa história. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá em Gênesis capítulo de número 12, o chamado específico de Deus para Abraão, quando Deus o chama e o leva para uma terra onde Ele lhe mostraria posteriormente, para que sob a sua vida fosse cumprida uma palavra, uma promessa. E a promessa sobre a vida de Abraão é que ele teria uma numerosa multidão que seria seus descendentes, e de que através dele uma nação seria bendita na terra. Através de Abraão essa promessa se perpetua. Mas é interessante, irmãos, que às vezes é muito bom recebermos promessas da parte de Deus, mas o tempo de espera, como nós acabamos de louvar, nos preocupa demais. O tempo de espera arranca a fé do nosso coração. O tempo de espera nos faz entrar na frente de Deus e tomar a dianteira. O tempo de espera muitas vezes nos atemoriza a tal ponto de perdermos completamente o controle. Mas
Abraão esperou no Senhor, não foram um ano nem dois, mas foram muitos anos para que a promessa acontecesse. A Bíblia diz que Abraão recebeu a promessa com um pouco mais de 70 anos, 75, por aí assim, e ele recebe aquela promessa, a palavra é liberada sobre ele. Mas quando o filho da promessa nasce, Abraão já tinha cerca de 100 anos de idade. Mas quando Abraão vai procurar uma noiva para Isaac se casar, Isaac já tinha cerca de 40 anos de idade. E a promessa estava lá, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Talvez alguém diga assim, mas será mesmo que vai se cumprir? Mas eu quero te dizer uma coisa, tem promessas que somente Deus pode fazer, porque somente Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz então que depois que Jacó assume o compromisso do casamento, Isaac assume esse compromisso do casamento, a Bíblia diz que depois ele ainda ora mais 20 anos, porque a sua esposa era estéril e não poderia perpetuar a promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria uma nação grandiosa, ainda estava de pé, mas o tempo da espera estava preocupando. Mas o Deus que faz a promessa também segura a palavra. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A promessa perpetua-se então, porque depois a Bíblia diz que vem Jacó e Esaú, Deus escolhe a Jacó. Jacó então é pai dos 12 patriarcas, dos 12 patriarcas Deus escolhe a José. Envia-o para o Egito, naquele percurso todo que nós sabemos, e uma promessa ali, mais uma vez, se cumpre. Gênesis capítulo 15, Deus havia dito a Abraão, teu povo será numeroso, mais uma vez eu repito a promessa. Mas eles ficarão em uma terra peregrinando por cerca de 400 anos. Aquele povo fica naquela terra, esperando a promessa se cumprir. E quando isso está acontecendo, Deus no controle da história, regendo tudo. Alguém olha para a história de José e diz, quanto sofrimento. Mas era Deus guiando a história. Não é porque a situação está fora do controle que Deus não está observando. Para alguém pode estar completamente fora do controle, mas Deus está controlando. José estava lá, mas a Bíblia diz que ele sabia da promessa. O tempo passou, e a Bíblia diz que José já via todos os seus irmãos, quem sabe aqueles que chegou ali depois que ele revelou-se aos seus irmãos. Os irmãos conhecem a história, todos desceram para a terra do Egito, aqueles que faziam parte da sua família, habitaram na terra de Gozen, o povo crescendo, mas ele disse assim, olha, vai chegar um dia em que vocês sairão desta terra. Aleluia. E eu sei que eu não estarei mais aqui entre os vivos, mas os meus ossos não ficarão sepultados no Egito. Aleluia, arranquem daqui e levem para a promessa, para a terra da promessa, porque eu sei que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. O tempo passa, a promessa se cumpre. Deus levanta Moisés. Moisés, com toda aquela história, que se nós olhássemos para ele, então se cumpre aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, que Deus, ele às vezes complica a nossa cabeça, escolhe as coisas loucas, as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir tudo. Mas ele escolhe Moisés e diz, desce e vai lá e liberta o meu povo. Mas Senhor, eu vim de lá, a situação lá não está boa, como que eu vou dizer? O que eu vou dizer, Senhor, acerca de ti? E ele diz, olha, diga para o povo e diga para Faraó, que o eu sou que sou te enviou a eles. Aleluia. Quando Moisés chega, os irmãos conhecem a história, passa-se um tempo, o povo é liberto daquele Egito, e eles vão em direção à terra da promessa. E eu falei que Deus ia confirmando no meu coração tudo que foi falado aqui, mas o tempo da espera vai enfraquecendo. A murmuração tomou conta do coração do povo, diante do mar vermelho. Senhor, e agora? O que vamos fazer? É o nosso limite, como disse a moça aqui contando o testemunho, é o nosso limite. Aleluia. Mas Deus não se limita diante do mar. Deus não se limita diante de águas amargas. Deus não se limita porque está faltando pão. Deus não se limita porque não tem carne. Deus não se limita porque, aleluia, não tem, aleluia, cobertor suficiente. Não, sabe por quê? Porque diante do mar vermelho ele dá ordem. Moisés, toca nas águas. Diante da fome, ele diz, fiquem tranquilos, durmam à noite, porque de manhã bem cedo, aleluia, ao cair do orvalho, vocês vão colher o maná, aleluia, e vai ter pão sobre a mesa. Senhor, mas a gente com a carne, não se preocupe, eu vou mandar um vento. Aleluia, aleluia, e vai chegar o mantimento, o suprimento necessário.
Diante de todas as situações, Deus sempre será o provedor e a provisão para o seu povo. Mas aí a Bíblia diz que então passa-se o tempo de Moisés. Quando o povo já estava prestes a entrar na terra da promessa, agora então Deus chama Moisés de canto e diz a ele: olha, Moisés, tu vais contemplar a terra, mas não entrarás. Não serás tu aquele que irás entrar com o povo à terra. Moisés contempla a terra. Deus então termina aquele ciclo com ele. E a partir de então agora é Josué quem lidera o povo. E a Bíblia diz que Josué agora na liderança, toda aquela história belíssima, santificação, Deus operando milagres no meio do povo, muralhas caindo como uma coisa milagrosa, aleluia, coisas grandiosas acontecendo. Como pode, irmãos, 13 voltas e um brado derrubar uma muralha? Mas o Deus que você serve fez isso, você crê? Aleluia, 13 voltas e um brado, louvado seja o nome de Jesus, ainda faz muralhas cair por terra. Mas aí pergunta-se: Raabe, mas ela também, a sua casa não estava debaixo da promessa, da aliança, não tinha sido feito um pacto? Sim, mas Deus ainda preserva aqueles que estão debaixo da aliança, aleluia, porque aqueles que vêm para o centro da vontade de Deus, há uma mão que repousa sobre a vida, há uma bênção de Deus derramada sobre eles, aleluia. A muralha pode cair ao redor, mas a casa de Raabe vai permanecer de pé. Alguém pode olhar, menear a cabeça e dizer: não sobrevive. Deus está dizendo: sobrevive sim, porque a minha mão já está estendida e ninguém pode fazê-la voltar atrás. Mas agora, depois que o povo conquista a terra, já havia tudo sido delimitado. Antes mesmo com Moisés, já havia sido colocado tudo às limpas, tudo às claras, da divisão da terra. Quem ficaria com tal pedaço, com tal parte. E agora coube a Josué fazer essa separação. E a Bíblia diz que agora Josué estava diante dessa grande responsabilidade. Mas diante daqueles que saíram da terra do Egito, somente Josué e Calebe permaneceram. Diante da murmuração, da incredulidade, um a um foi caindo na caminhada dos 40 anos. Mas porque o Senhor se agradou da atitude deles, quando lá em Números, capítulo de número 13, capítulo de número 14, quando Moisés os manda ir para entrar na terra e ver como é que ela era, eles voltaram dizendo: olha, a terra é boa. 10 dos espias disseram: a terra é boa, mas tem gigante e a gente não consegue. Mas eles voltaram dizendo: a terra é boa, tem gigante e a gente consegue. Porque se o Senhor se agradar de nós, a promessa se cumpre. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai na nossa frente e Ele coloca por terra todo gigante que tiver lá. Nem que a gente de fato seja pequeno, mas o grandão está na nossa frente. Louvado seja o nome de Jesus. Os únicos que creram e confiaram na promessa da conquista da terra foram apenas Josué e Calebe. O tempo passou, agora, como eu disse, Josué na liderança, Calebe liderado. Mas não alterou nada. Aleluia. Porque a promessa repousava sobre a vida de ambos. A Bíblia diz que Calebe chega para Josué, espera o momento certo, ele diz: olha, Josué, é o seguinte, tu sabe da promessa que repousa sobre nós. A terra de Hebrom, Moisés disse que por direito é minha. Quem sabe Josué olhou para ele e disse: Calebe, eu sei que a faixa etária tua é a mesma minha. E eu sei que o cansaço do tempo, aleluia, já te pegou também. Aleluia. Agora tu está dizendo que quer entrar em Hebrom. Tu sabe que Hebrom tem gigante. É a terra de Anak. É a terra dos filhos dele. Estão todos lá habitando na terra. Tu vai entrar em Hebrom? E ele diz: é a minha parte. É a minha herdade. Aleluia. Eu entrarei e conquistarei aquela terra. Mas é interessante, irmãos, que ele diz assim: olha, 45 anos se passaram. Mas o mesmo vigor de 45 anos atrás, aleluia, a mesma fé, a mesma força, a mesma energia, aleluia, a mesma confiança no Deus da promessa está no meu coração, aleluia. A Eclesiastes, capítulo de número 3 e 1 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Calebe esperou o tempo
né, de ficar recluso, o tempo que ainda não era hora de agir, não era hora de fazer, não era hora de se apresentar diante de Josué. Mas agora ele disse: não, agora chegou o tempo de agir. Agora chegou o tempo de abraçar, aleluia, a promessa. Mas aí Josué, ele olha para Caleb e diz assim: mas 45 anos, o tempo passa, Caleb. Mas ele diz assim: olha, irmãos, parece que eu vejo assim, sabe? Aquilo que diz em Isaías 40, no versículo 28 ao 31, é Caleb dizendo: é o renovo, aleluia. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não importa o tempo, aleluia, mas importa em que presença você está. Se você está diante do grande, se você está diante do eterno, a sua força, parecendo pequena, ela vai sendo multiplicada. A força, aleluia, aleluia, que parece estar se esvaindo, vai sendo substituída, aleluia, aleluia, pelo aperfeiçoamento daquele que te chamou. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Caleb, ele faz então o seu requerimento e ele diz a Josué: a terra é devida e eu preciso. Então a Bíblia diz que ele entra, conforme nós lemos, ele então conquista aquela terra. Ele entra na terra, mas para entrar ele precisaria destituir os gigantes, os filhos de Anak que ali estavam. E a Bíblia diz então que ele entra e ele destrói os filhos de Anak, que tinha por nome Aimã, Sesai e Talmai. Ele entra, ele conquista. E é interessante que esse texto também ele se repete lá em Juízes capítulo 1, versículo 10. E do mesmo jeito está lá descrito os nomes dos filhos de Anak. E eu fui pesquisar assim um pouco acerca dos nomes desses homens. E pode ser que não tenha assim um significado aparentemente muito apropriado para a aplicação, mas, irmãos, quando nós observamos, Aimã significa dúvida, ou filho da dúvida. Talmai significa sulcado ou franzido, ou seja, aquele que retém. Sesai significa poderoso, nobre, egocêntrico. Sabe, aquilo que simboliza o egocentrismo. E quando eu leio esse texto e vejo os nomes desses gigantes, e vejo Caleb tendo força e coragem para entrar naquela terra e para possuí-la, o Espírito Santo fala comigo dizendo: é necessário destituir os filhos de Anak. É necessário colocar por terra um gigante chamado dúvida. É necessário colocar por terra e destituir o gigante chamado, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, egocentrismo. É necessário destituir o gigante que apenas retém para si, porque Deus nos chamou, louvado seja o nome de Jesus, para ser uma fonte que jorra, uma fonte que transborda. Nós não fomos chamados apenas para reter para nós, mas para abençoar aqueles que estão à nossa volta. A bênção, a promessa que repousa sobre nós não vai atingir somente a nós mesmos, mas alcançará a nossa posteridade, alcançará a nossa descendência, alcançará a tua vizinhança. É para quem crê. Você crê? Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Alcançará a tua vizinhança, alcançará aleluia, os teus parentes de perto e de longe. Aquele que diz eu gosto de você e aquele que diz eu não gosto de você também vai alcançar, porque aquele que se propõe a entrar na terra, louvado seja o nome de Jesus, da promessa, não duvida, aleluia, não se preza apenas para o seu próprio benefício, não quer apenas, aleluia, o seu bem próprio, mas quer que as pessoas ao seu redor sejam também abençoadas. Caleb tinha uma porção sobre a sua vida, e ele resolve então propor àquele que conquistasse a terra de Quiriat-Zefé, que aquele que conseguisse, então ele daria a mão da sua filha Axa por esposa. E é interessante que um seu sobrinho chamado Otiniel, ele conquista, era filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, ele conquista Quiriat-Zefé. E quando Axa é dada por esposa a Otiniel, ela recebe aquela terra por herdade. E a terra era uma terra seca.
ela recebe um campo que não tinha nele nenhuma fonte de água. Ela recebe uma terra que não tinha nele nada que pudesse florescer, frutificar, que pudesse dar vida. Mas mesmo assim, ela aceita aquele campo. E ela recebendo aquele campo, quando Otiniel, agora o seu esposo, vem conversar com ela, ele a persuade a ir até o seu pai e buscar dele fontes de águas. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero observar convosco que crises são oportunidades que Deus nos dá para viver milagres. Eu tenho dito ultimamente que improbabilidades são cenários ideais para Deus transformar impossibilidades em milagres. Nós estamos vivendo um cenário em que os especialistas de várias áreas, seja a área política, seja a área econômica, seja a área de todas as áreas que você possa imaginar, todos eles têm uma previsão, sim ou não? E a previsão não é boa. Aleluia. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não vive de previsão humana. Eu vou dizer isso para você guardar no teu coração e acalmar a tua alma. Pessoas que estão adoecendo por conta do que ouvem, por conta daquilo que ouvem dizer, daquilo que o especialista fulano de tal já disse. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não vai viver de previsão de homens. Você viverá da provisão de Deus. Você não vai viver daquilo que o economista previu para 2025. Você vai viver da provisão que Deus já liberou para você e para a tua vida neste ano. Não te preocupa, aleluia, não te preocupa, porque Ele está cuidando. Já foi falado aqui, eu estou apenas reafirmando do teu futuro. Ele cuida. Eu olho para Jeremias capítulo 29, um dos textos que mais me chama a atenção, quando Deus manda Jeremias escrever aquela carta de esperança para o povo, e ele diz a Jeremias diz ao povo, que eu já sei os pensamentos que eu penso acerca dele, Jeremias, e não é um pensamento de mal, mas é um pensamento de paz, para dar a ele, Jeremias, um futuro cheio de esperança. Você não sabe como será o teu amanhã, mas o Deus que conhece, que comanda a história, aleluia, na sua soberania, aleluia, Ele está no controle. Aleluia. Aleluia. A Axa, ela recebe então esta terra. Diante daquela crise, no meio daquela crise, ela sabia que o seu pai, ele poderia mudar aquele cenário. E a Bíblia diz que ela então vai em direção a ele, depois de conversar com Otiniel. E quando ela desce da sua cavalgadura, ela conversa com seu pai. Nós lemos aí no versículo de número 18, no versículo de número 19. Nessa versão aqui diz que Caleb pergunta a ela, o que desejas? E no versículo 19 ela diz, dá-me um presente. Desce-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Diante dessa palavra, eu quero dizer para você algumas coisas. Em primeiro lugar, esteja confiado no cuidados do Pai. Esteja descansado nos cuidados de Deus para a tua vida. A Axa, ela recebeu aquela terra, mas ela vai. Ela desce daquela cavalgadura para buscar o seu pai e dizer a ele qual era a sua necessidade. Tudo que Deus espera de nós é que nós entremos na sua presença, descemos diante dele, aleluia, e que nós venhamos dizer a ele qual é a nossa necessidade. Qual é a nossa necessidade? Que nós cheguemos a ele como filhos. Deus, ele jamais rejeita um coração quebrantado, um coração contrito em sua presença. Nós precisamos com urgência, irmãos, descer na presença do Pai. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos indo na presença de Deus, achando que Ele é um entregador mor. Estamos indo na presença de Deus como meros empregados, mas Ele quer que nós entremos na sua presença como filhos. Filhos têm liberdade.
Filhos têm liberdade na casa. Aleluia, entre na presença dele, porque quando Jesus ensina a oração modelo, ele diz: Pai nosso que estais no céu, louvado seja o nome de Jesus. Entre como filho, aleluia, entre como filho e desça na presença do Pai. Aleluia. Temos um Pai que tem prazer em nos abençoar. Temos um Pai que tem prazer de nos dar além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O nosso Pai, Ele é acessível. O nosso Pai, Ele é disponível. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus indiferente à nossa necessidade. O Salmo 37, do verso 3 ao verso 5, o salmista, ele diz pelo menos 3 expressões: entrega, confia, entrega, deleita-te e descansa. 4 expressões. Aleluia. Confia, entrega, descansa e deleita-te no Senhor. Entre na presença do Pai com confiança. Entre na presença do Pai e entregue. Entre na presença do Pai e descanse. Entre na presença do Pai e deleite-se o seu coração no Senhor. Aleluia. Porque o Pai, até mesmo nós, quando um filho pede alguma coisa, irmãos, nós fazemos de tudo para atender a necessidade. Aleluia, mas o nosso Pai, Ele faz. Talvez não seja a hora ainda, e às vezes nós recebemos um não, assim como nós fazemos para os nossos filhos, Ele também faz conosco. Mas por vezes aquele não é uma repreensão, é apenas um momento, como nós ainda não estamos preparados para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas aguarde o tempo, descansa o teu coração. Descansa o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Devemos nos aproximar do Pai, aleluia, como filho, porque Ele trabalha, como diz o profeta Isaías, para aquele que nele espera. Segunda coisa que eu observo através dessa palavra, quando Axel ela vai diante de Caleb, diante do seu pai, é que mesmo diante do caos, nós temos uma opção. E a única opção que eu não sugiro você fazer é não murmure. E já foi falado aqui também nesta noite. Não empreste os seus lábios para entoar uma canção para o inimigo das nossas almas. A murmuração, irmãos, é uma canção que o inimigo adora ouvir da boca dos crentes. E a irmã já falou aqui, quando está provado, quando tudo está difícil, louva a Deus. Está desempregado, está desesperado, está passando pelo vale. Como disse o irmão Lázaro, vá dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque é no meio do caos, é no meio da crise, que quando você pensa que não vai mais se erguer, que Deus está testando você, provando você e dizendo: eu sei, aleluia, que vai passar no teste. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, que mais na frente vai contar o testemunho que vai edificar a muitos, que vai glorificar meu nome. Não murmure, mas adore. Não murmure, não questione, mas adore. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu conheci uma irmã que ela disse para mim: Thalita, um dia eu estava tão provado numa situação, e era filho, e era situação em casa, e era situação na rua, e era tanta coisa, que Deus propôs no meu coração, colocou no meu coração um desejo de cantar os hinos da harpa. Mas ela disse: alguns eu sabia, e eu comecei do primeiro até terminar os hinos da harpa, era esse o propósito que eu tinha. E ela disse que começou, e quando ela foi passando pelos conhecidos era fácil, mas quando chegava naqueles que ela não conhecia, ela disse: Deus, e agora? Eu não posso, Senhor, quebrar, porque eu propus que antes de emprestar minha boca para murmuração, aleluia, eu vou emprestar meus lábios para te adorar. E o propósito é o hinos da harpa. Eu não conheço a melodia, mas ela inventou uma canção e cantava os hinos da harpa. Ela disse que quando terminou, a paz reinou aonde havia guerra. Deus visitou aonde havia o caos. A situação foi mudando completamente. Ela disse: eu mudei a minha canção, porque os meus lábios queriam murmurar, mas Deus mudou, trocou a minha canção. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Há um hino na harpa cristã que diz: em vez de murmurares, canta um hino
hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Está o noivo a levar-te para o céu. O noivo está querendo ouvir a canção. O noivo está querendo ouvir a canção. E não é canção de murmúrio, não é canção de lamento, mas é canção de adoração. Eu não sei o que falar, mas é nestes momentos que Deus quer te dar um cântico novo. Cântico novo não é música ensaiada. Cântico novo não é música que já foi composta. Cântico novo é quando Deus coloca nos teus lábios, aleluia, um salmo de gratidão, algo assim que vem no teu coração, uma palavra que você ouviu como essa aqui no domingo, que perdura no teu coração ao longo da semana, e quando vem no teu ouvido alguma coisa para te querer fazer murmurar, você inventa uma melodia e você começa a louvar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, que Ele se levantará para me dar vitória. Eu sei que a história vai mudar. Terra seca, terra seca. Mas nós não vemos Aques a murmurar e dizer: pai, que negócio é esse? Eu sou sua filha e o Senhor me dá uma terra seca. Eu sou uma coroada, irmã Ária, e o Senhor me faz passar por esse vale. Eu sou, Senhor, a tua serva. Quantos que muitas vezes, colocam diante de Deus a lista lá, as suas qualidades, e Deus olhando lá de cima e dizendo: olha, se eu fechar, como disse hoje na escola dominical, a torneira do oxigênio. Tem um corinho que diz, se eu tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Aleluia! Aleluia! Mas você não precisa listar para Ele. Ele te conhece, Ele está dizendo: eu tenho para você fontes de águas. Eu tenho para você fontes de águas. O presente, às vezes, aparentemente, parece ruim, mas Deus está dizendo: te prepara para viver o novo. Te prepara para receber as fontes superiores e as fontes inferiores. Mesmo no caos, não murmure. Em terceiro lugar, mantenha-se firme na fé. Axa foi, irmãos, diante da presença do pai dela, sabendo, convicta de que ele iria resolver aquela situação. Porque senão ela nem teria ido, ela teria dito ao Otiniel: vamos ficar com essa terra mesmo, já recebemos, vamos dar o nosso jeito. Mas ela vai, toma a decisão certeira, firmada na fé, ela age e o pai reage. Aleluia. Ela age e Caleb reage. Quando ela diz: pai, a terra que o Senhor me deu é seca. Aleluia, dá-me também fontes de águas. Aleluia. E ele diz: sim, eu tenho para você fontes superiores e fontes inferiores. Mantenha-se firme na fé. Não fique pautado, e mais uma vez eu repito, por aquilo que alguém fala lá fora. Quando você tiver dúvida de qualquer coisa, dizer: Senhor, como é que vai terminar? Abra a tua Bíblia. Porque aqui, irmãos, aqui está as vitaminas que você precisa para a tua fé ser aumentada. Aqui está os nutrientes necessários para você ser fundamentado e firmado na fé. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A Bíblia diz então que Axa vai diante do pai, faz esse pedido. Diante daquele cenário atual, ela sabia que algo poderia acontecer diferente. E a Bíblia diz que há uma pergunta que ecoa. E nós já lemos aqui o versículo de número 18, na última parte. Caleb pergunta para ela: o que é que tu desejas? O que queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? E isso pode até soar de forma triunfalista, de forma assim que você pode, receber imediatamente, mas é uma coisa assim, irmãos, que somente crente entende, crente de verdade, crente que já foi passado, sabe, no fogo do ourives, naquele que passou, aleluia, pelo vale de sombra e de morte, aquele que entrou nas águas, mas as águas não submergiu, aquele que passou no fogo, mas a chama não queimou. É esse que entende essa pergunta. O pai que conhece os seus filhos, que entende as suas necessidades, não vai fazer essa pergunta para qualquer um de forma irresponsável. Mas ele pergunta a Axa porque sabia que ela havia se mantido firme na fé. Porque sabia que ela havia sido grata pelo que tinha recebido. Aleluia. Porque sabe que ela não havia chegado diante dele brigando, murmurando, reclamando, mas que ela havia chegado apenas para requerer fontes de águas. Em quarto lugar, e aqui eu encerro, eu digo que nós devemos buscar, como Axa, as fontes superiores e as fontes inferiores. Irmãos, Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, diz, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Naquele contexto, Jesus vem falando de todas as necessidades que nós enfrentamos, que nós temos no nosso dia a dia. E no fim, ele conclui, fecha com este versículo, dizendo: quem busca em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas que eu já tenho falado, elas vão sendo acrescentadas. Queridos, as fontes superiores o Pai tem para nos dar de presente. As fontes inferiores, Ele também está disponibilizando. Eu não sei se você recebe, mas eu já estou recebendo. Ele já está disponibilizando para nós também aqui nesta noite. As fontes superiores são tudo aquilo que se dispõe no mundo espiritual. As bênçãos espirituais. Dons espirituais, conforme Coríntios capítulo 13. Ele tem para a sua igreja. Aleluia. Eu vou repetir. Dons espirituais. Ele tem para a sua igreja. Fontes superiores. Graça e misericórdia. Aleluia. Gálatas capítulo 2. Ele tem para a sua igreja. A armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6. Fontes superiores. Ele tem para o seu povo. Revestimento de poder, conforme Atos capítulo 1, Atos capítulo 2. Ele tem para o seu povo nesta noite. Salvação de parentela, você precisa? Você crê? Ele tem para você, Ele tem para você, sabe por quê? Porque são fontes superiores, e assim como Axa buscou do Pai, Ele está dizendo: se você buscar e mantiver firme a sua fé, não murmurar, continuar de pé na minha presença, tem fontes superiores liberadas para você, salvação da tua parentela, louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia. E as fontes inferiores, as bênçãos físicas, bênçãos materiais, Ele tem para o seu povo. Provisão, providências, Ele tem. Ele tem também respostas e estratégias, assim como Ele deu para Josafá, para Esté, Ele tem. Ele tem porta aberta, aleluia. Portas abertas para o seu povo, Ele tem. Talvez você entrou o ano pensando: Senhor, eu preciso de uma porta excelente. Ele tem para a tua vida. Talvez você precise de saúde, aleluia, assim como em Atos capítulo 9, versículo 37, 34, aleluia. Enéas, Deus te dá saúde. Nesta noite Deus te chama pelo teu nome e diz: eu te dou saúde. Bênçãos inferiores. Talvez você precise de livramento e Ele está dizendo: eu tenho fontes inferiores para você. Livramentos que você não consegue visualizar, vislumbrar, mas o Deus que te conhece, que te vê, que te entende, Ele tem para você. Vida abundante, aleluia, e feliz, Ele tem para aqueles que buscam as fontes superiores e as fontes inferiores. Ele, aleluia, Ele tem para você, tem para a tua vida, tem para a tua casa. Fique em paz, porque Deus trará um presente para os seus filhos. Ele é um Pai que não negará as bênçãos. Ele dará fontes superiores, fontes inferiores, assim como a Axa nós temos visto muitas vezes a sequidão, as crises, mas nós temos um Pai. E sabe o que eu acho interessante, irmãos, é que quando nós olhamos para o nome Axa, nós vemos o significado. Ela significa adornada. E Otiniel significa leão de Deus. E há uma aliança que é feita do leão de Deus com a adornada. Na introdução eu falei que a igreja, ela é conhecida e muitas vezes citada como a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro na Bíblia. E a adornada entrou em aliança com o leão de Deus. Não pense que você está em meio às crises só, porque ao teu lado você tem o noivo amado. Você é adornada, aleluia, que está esperando o noivo amado. Mas mesmo esperando, Ele disse: eu não vos deixarei só. Ele, o leão de Deus, está contigo, aleluia.
Aleluia, e Ele está persuadindo você através do Espírito Santo aquilo que você não consegue pedir, porque as palavras não conseguem não falar. Aleluia, o Espírito Santo vai transformando lágrimas em palavras e vai chegando diante do Pai. E Ele vai dizer: Senhor, a filha precisa, o filho precisa das fontes superiores, das fontes inferiores. Libera sobre a MSBN nesta noite. A terra está seca, árida, a crise chegou. Irmãos, quantas pessoas que eu falei no início desse ano, já passando agora, nós estamos há 19 dias, no comecinho do ano, pessoas que estão enfrentando crise, perdas de familiares, crises terríveis já no comecinho deste ano, já iniciaram o ano provados, mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, aquele que prometeu que estaria contigo, está contigo. E o Pai está disposto a abrir as fontes do céu sobre a tua vida. As bênçãos estão, aleluia, derramadas sobre você, sobre a tua vida. Bênçãos como presente do Pai sobre você. Fontes superiores, fontes inferiores. Não pense que Ele te deixou, que vai te abandonar, como nós já cantamos e já ministramos aqui nesta noite. Ele não te deixa, não te desampara. Aleluia. Chegue diante dEle como filho, porque tem fonte preparada para você. Levante-se nesta noite, eu quero fazer uma oração em confirmação com esta palavra. Tem um hino que diz assim: eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Você não é filho, e Paulo diz isso, que se nós fôssemos filhos bastardos, nós não teríamos a repreensão do nosso pai. Mas muitas vezes a repreensão dele machuca, dói, mas ele nos atrai com amor, com carinho, nos ensina, e muitas vezes as provações é a pedagogia de Deus, para nos fazer ficar do tamanho certo, para ficar no centro da sua vontade, para que quando as fontes sejam derramadas sobre nós, nós possamos então glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, aleluia. Vai chegar dias que você testificará e dirá assim: Deus abriu as fontes. A terra era seca, mas o Pai tinha liberado um presente. Aparentemente estava difícil, a crise parecia não ter fim, mas Ele liberou as fontes de águas. Você crê nesta palavra? Você recebe esta palavra? A adornada de Deus sairá nesta noite com o coração tranquilo e em paz. Aleluia, porque fontes de água serão dadas como presente nesta noite. Deus irá te capacitar para viver qualquer que seja o cenário. Aleluia, porque circunstância não define crente, irmãos. Circunstância é apenas um momento. Quem tem o leão de Deus do seu lado, aleluia, enfrenta o que precisar enfrentar, mas sabe que tem um Pai que cuida, que sabe que tem um Pai, aleluia, que preserva a sua vida, que preserva a sua história. Aleluia, Deus, Ele cuida de você, cuida da sua história. Tinha uma irmãzinha lá no Nordeste, que ela chegou a uma situação na sua vida, ela morava num engenho, uma situação bem difícil, longe de tudo, longe de todos. O seu netinho que morava com ela, 7 anos de idade, a doença chegou lá. Aleluia. O menino com febre, ardendo em febre, de madrugada não tinha como recursos para ela levar para o hospital. Mas ela de manhã bem cedo preparou o menino, ajeitou e disse: fica aí porque eu vou atrás de recurso. E ela foi. E quando ela chegou, andando quilômetros e quilômetros, ela chegou pertinho do povoado onde tinha uma UBS familiar. Ela perguntou e disse: olha, eu preciso de um médico. E aquele homem que havia passado ali à noite, era apenas o guarda que havia ficado ali protegendo o lugar. Ele disse: olha, não tem médico, hoje não é dia de médico. Mas ela disse: eu preciso, meu neto está em casa ardendo em febre. Ele disse: não tem jeito, vá para a cidade mais próxima. Ela disse: eu não tenho recurso. Ela voltou para casa. E quando ela estava andando quilômetros e quilômetros a pé, nem uma bicicleta tinha, pensando no menino em casa doente, mas ela olhou ao alto, ela viu uma capelinha, uma pequena igreja. E ela foi se aproximando, ela viu ali poucas irmãs que estavam separadas assim na igreja, orando. E uma delas aqui perto do púlpito assim, bradou e disse: Deus, o teu filho Jesus é o médico dos médicos. A outra lá atrás disse: sim, Senhor, tu operas
sem precisar de anestesia. Ela disse: se Jesus é este médico, que é médico dos médicos, e que opera sem precisar de anestesia, o meu neto está em casa doente. Ela dobrou os joelhos e disse: eu não sei orar direito, mas se é só falar com ele, então eu falo. Dobrou o joelho e ela começou e disse: Jesus, eu ouvi a irmã dizer que tu és o médico dos médicos e que opera sem precisar de anestesia. Vai lá na minha casa. Eu estou longe de casa ainda, mas se tu puder, vai lá agora. Aleluia, o meu neto está lá, ardendo em febre. Não tenho recurso, não tem médico. Mas se tu és médico, a minha casa é descendo aqui, vira à direita, depois à esquerda, anda. Lá na frente vai ter uma cerquinha. Aleluia. E ela foi dando as diretrizes da casa, como se falasse de fato com alguém que estivesse ali presente. E ela disse para ele: vá lá e faça o que precisar fazer. Ela se levantou e as irmãs a essa altura já tinham até parado a oração, porque quem disse que a oração sem pé nem cabeça é essa? Como que fala desse jeito? Mas ela, quando havia levantado, ela voltou, dobrou o joelho e disse: sim, Senhor. E a chave da minha casa está debaixo do tapetinho na frente de casa. Aleluia. Quando o Senhor entrar lá e sair, deixe lá de volta, porque quando eu chegar eu preciso entrar em casa. Ela saiu da igreja e foi embora, andou. E quando chegou perto da cerquinha que ficava próximo da sua casa, ela olhou de longe e já viu o menino pulando lá no quintal. E ela olhou e apressou o passo e correu para brigar com o menino e dizer: menino, o que é que tu estás fazendo no quintal a essa hora? Eu disse para tu ficar deitado porque tu estás doente. Ele disse: voinha, a senhora não sabe. Chegou um homem aqui todo de branco, ele disse que era médico. Aleluia. E ele disse que a senhora mandou ele vir aqui. Ele me abraçou, eu senti a febre saindo do meu corpo. A situação mudou e ele disse: pode sair e brincar à vontade, porque você já está curado. Fontes superiores e fontes inferiores descendo sobre a nossa vida. Aleluia. E aquele menino olhou para ela e disse: ele ainda mandou dizer para a senhora que a chave está debaixo do tapete na porta de casa. Porque Jesus, Ele sabe o endereço da tua casa. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o teu nome, teu sobrenome. Alguns que adivinham RG, CPF, não tem nenhuma finalidade. Mas eu quero te dizer, Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo a teu respeito. Não precisa que ninguém tenha informação. Mas Ele está dizendo: você precisa vir até mim como um filho. Aleluia. Não é com protocolos. Porque às vezes diante de um grande auditório a gente pega o microfone e a gente escolhe, né, pastor Marcelo, as melhores palavras para falar. Mas quando você está no teu quarto, somente você e Deus, você rasga o teu coração. Irmãos, às vezes mistura, é tudo, é lágrima, é saliva, é tudo que tiver no rosto, vai misturando, porque você está rasgando o teu coração diante do teu Pai. É por isso que Ele disse: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Vai ter recompensa do Pai para filhos aqui neste lugar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Aleluia. Religiosidade. Eu Eu oro com a tua igreja nesta noite, Senhor. Eu sei que a tua presença é real em nosso meio. E que diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite, nós não sairemos daqui da mesma maneira.
Nós estamos conscientes de que o presente do Pai foi nos dado. E de que há disponível para nós fontes superiores e fontes inferiores. Quando nós necessitamos, é a Ti que devemos recorrer, Senhor. Não em murmuração, não em lamento, mas em gratidão pelaquilo que o Senhor já nos deu. Aleluia. E clamando da Tua parte. Olha pelas fontes, Senhor. Fontes de bênçãos. Fontes de águas vivas que derramarás sobre nós. Que a Tua graça e a Tua misericórdia repouse sobre nosso coração. Que os dons do Teu Espírito, Senhor, recaiam sobre a Tua noiva. Que haja, Senhor, salvação. Que haja cura, que haja milagres. Fontes de águas sejam transbordantes na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu oro crendo, Senhor, que esta palavra surtirá o efeito para o qual ela foi enviada. Porque eu tenho certeza plena e absoluta de que ela não voltará para Ti vazia. Fica conosco nesta noite. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos as Tuas fontes de águas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.